Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo e bom, hoje a gente vai falar sobre a utilização de remedinhos. Eu não sei exatamente quais termos que eu posso usar, né, porque para o YouTube não prejudicar o vídeo e tal, mas bom, hoje a gente vai falar sobre o ciclo do Tom Platz, né. Bom, a gente já conhece o Tom Platz, da quadríceps, o maior quadríceps da história do fisiculturismo clássico. Treinava insanamente, um treino de pernas assim que ia em todos os limites possíveis e sempre foi um cara extremamente focado, né? Como ele sempre disse, o diferencial dele sempre foi o comprometimento, porque, segundo ele, ele achava que ele não tinha uma boa genética, né? Eu pessoalmente discordo, mas concordando, né? Vamos dizer assim, porque ele pode não ter a melhor genética do mundo, né? Mas ele tinha sim genética, porque tem muita gente que pode fazer o treino do jeito que for, do mesmo jeito que ele fazia, que provavelmente não vai ficar com as pernas dele, né? Mas bom, as pernas deles não vieram só por conta do treino, né? Não foi só o treino e a dieta, né? Bom, em uma entrevista recente, o Tom Platz ele comentou que ele sempre achou meio absurdo quando ele conversava com os atletas, quando ele conversa, né, com os atletas hoje em dia, que os caras falam que estão tomando isso, aquilo, ele fala, nossa, mas tá tomando 3 gramas, 2 gramas, nossa, nunca tomei nada disso, não sei o que lá, e que ele achava muito absurdo as dosagens que os caras estavam tomando hoje em dia, né? E aí ele revelou que o ciclo dele padrão era uma injeção de Decaloralbolin por semana e 2 estando oral. Eu vou dar um minuto pra você rir, pra você falar que eu tô mentindo. Mas pois é, o Tom Platz ele afirma que ele tomava cerca de... Ele tomava só uma injeção de Deca por semana. Levando em consideração a época, a gente pode estar falando tanto de 50 miligramas quanto 100, né? Mas já vamos jogar para cima, 100 miligramas e cerca de 20 miligramas de estano oral, né? Bom, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, ah, cara, é o Tom Platz, né, mano? O cara treinava que nem um animal, não sei o que lá e pã, porque, cara, eu sou muito... Eu gosto muito dos fisiculturistas clássicos, né? Então a gente tem um certo respeito, assim, que a gente cria pelo cara. A gente fala, pô, não quero acreditar que o cara tá mentindo, né? Mas aí, sei lá, eu parei pra pensar por uns 10 minutos, assim, né? Pelo que eu conheço até da Golden Era, né? Porque a gente sabe que tem um certo mito de que na Golden Era os caras usavam um pouco, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Óbvio que os caras de hoje em dia usam muito mais. Tanto por conta da qualidade do sal dos negócios, mas também porque hoje os caras são muito maiores, né? E eu falei, puta, mano, ele meteu um caô, né, meu? Porque 100 miligramas de Deca por semana e 2 estando não tem como, ele era muito grande, cara. O quadríceps do cara era, bom, era o maior quadríceps do fisiculturismo, né? Então, pesquisando, eu vi por algumas fontes, né, de pessoas que conviveram com o Tom Platz e que afirmavam que, na verdade, o Tom Platz ele chegava a tomar uma injeção de ou shot, né? Que aqui no Brasil a gente fala aplicação, né? Mas, enfim, uma deca por dia, mais a estando que provavelmente não deveria realmente passar muito de 50, 60 miligramas por dia. Mas é que na verdade ele tomava era uma injeção por dia e não por semana, como ele afirma, né? Inclusive esse cara que conviveu com ele, que eu não vou revelar quem é, disse que ele de fato não gostava muito, né? E quem é fisiculturista, que nem eu, por exemplo, que é atleta, sabe que essa é a parte mais chata, né? Você tomar injeção é uma merda. Você tem que ser meio tonho da cabeça pra gostar disso, né? Mas enfim. Ele disse que ele não curtia, mas que ele realmente não conseguia chegar no físico que ele conseguia se ele não tomasse essa quantidade, né? Mas agora vamos fazer uma conta aqui. Vamos considerando que seja de 100 miligramas, né? Vamos jogar para cima, 100 miligramas. Porque naquela época tinha tanto a de 50 e a de 100, em alguns lugares tinha de 75, né? Mas vamos arredondar para 100 para ficar mais fácil. Se ele tomava uma por dia,
Isso significa que são 700 miligramas de deca por semana, mais 40 miligramas aí, ou 60 de estano por dia. A gente pode chegar na conclusão de que ele tomava cerca de 1 grama, no máximo 1,5 grama por semana, né? Então, assim, é interessante porque, pra quem acompanha canais que falam sobre esteroides, esse tipo de coisa, sabe que, cara, isso pra muita gente é low dose, tá ligado? Hoje em dia, isso pra muita gente é dose pequena, é dose baixa, né? E, cara, eu acredito, sabe? Eu acredito nesse relato desse cara. 1 deca por dia, mais a estano, 1,5 grama e o cara conseguiu chegar. Porque assim, vamos falar de maneira farmacêutica, né? Vamos dizer assim, é droga pra caramba, gente, tá? 1 grama de testosterona é muita coisa, tá? De derivado nesse caso, né? Porque é deca, não é testo. E, enfim, eu acredito, né? Diz aí nos comentários se você acredita. Você acredita em qual do ciclo? Você acredita que ele tomava 1 deca por dia ou 1 deca por semana, né? E é bom, alguns outros relatos que eu encontrei diziam que ao longo do tempo, já um pouquinho mais pro final da carreira dele, ele chegou a experimentar trembolona também, e ele chegou a usar por um tempo, só que não cheguei a ver nenhuma dosagem nem nada, né? Mas bom, eu não duvido muito desses relatos, porque de fato no old school a galera não era muito de misturar, e quando o cara encontrava um negócio que dava bom pra ele, ele não utilizava muitas outras coisas, né? Então eu pessoalmente, talvez seja o meu lado fã falando, né? Mas eu pessoalmente acredito que é realmente possível que ele tenha utilizado só Deca, estando por grande parte da carreira dele, e aí experimentou Trembo e tal, gostou, mas como já não estava mais naquela ura de competição, acabou não utilizando mais, né? Mas bom, diz aí nos comentários o que você acha. Se você já tomou Deca com Stun. Não, tô brincando, gente. Falou, tamo junto. Deixa o comentário, like e se inscreve se você não é inscrito. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta o que você achou. Passa no canal que vai ter muito mais vídeos sobre bodybuilding, treino e dieta. E se você tem interesse em saber mais sobre definição muscular, passa na descrição do vídeo e compra o meu e-book. Tamo junto.